Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui na parte 2 da aula 2. E a gente vai entrar agora nos comandos. Como eu disse para vocês lá atrás, na forma de representação do algoritmo, na forma narrativa, a gente utiliza a forma que a gente fala no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Já com o Portugal, existem palavras reservadas, termos específicos que a linguagem Portugal utiliza. Então a gente não pode utilizar a nomenclatura que a gente quer. Existe uma estrutura, existem palavras reservadas que a gente tem que obedecer. Nesse caso aqui, o primeiro que a gente vai aprender é o comando escreva. O que é o comando escreva? Ele serve para mostrar determinada informação na tela para o usuário. Então vamos ver como que ele funciona, como que a gente utiliza ele no código. Aqui a gente tem a declaração da seção início, né? E aqui dentro a gente começa a colocar os comandos. Aí aqui temos o comando escreva. É só escrever normal, né? Você entra lá no Visual 3, lá na seção início você digita escreva. Abre a parênteses e fecha parênteses e dentro você coloca a informação. Nesse caso aqui desse exemplo, como a informação é um string, ou seja, é um texto, então a gente tem que colocar entre aspas duplas, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse escrever uma variável com identificador chamado idade, eu só ia abrir e fechar parênteses. Eu não ia colocar abrir e fechar aspas duplas. Então, abro, fecho parênteses e insiro a variável aqui, coloco idade. Mas nesse caso, como é um string, como é um texto, eu tenho que utilizar as aspas duplas também, tá? E eu já aproveitando esse exemplo aqui, vou explicar a respeito da indentação. A indentação é um espaço, um recuo que a gente utiliza antes do comando para organizar o código, deixar as estruturas bem definidas e o código mais organizado. Então, por exemplo, aqui essa indentação ela quer dizer que o comando escreva está dentro da seção início. Por quê? Porque tem um recuo aqui, certo? Esse recuo ele é mais utilizado com a tecla Tab. Então você, por exemplo, está aqui, vamos imaginar que o cursor está aqui piscando. Você digitou início e o cursor está piscando. Aí tecla Enter, aí o cursor vai descer aqui para o início da linha. Aí você tecla Tab, aí o cursor vai vir para cá e você digita o comando escreva, que está dentro da seção início. Então é para isso que serve a indentação, para ver essa organização da estrutura, dos blocos de programação, para você saber quais comandos está dentro de cada estrutura. Comando escreval. Ele é bem semelhante ao comando escreva. A única diferença do escreval é que depois que executar a informação que vai escrever na tela para o usuário, ele dá uma quebra de linha, ele desce para a linha de baixo. Vamos imaginar que aqui embaixo desse comando escreva tem um outro comando escreva escrito tudo bem, que vai escrever na tela para o usuário a frase tudo bem. Quando eu for executar esse código, vai aparecer na tela Olá Mundo e logo à frente vai aparecer Tudo bem. Já aqui no comando escreval, ou escreva L, tem gente que fala escreval, tem gente que fala escreva L, vai aparecer Hello World e vai dar uma quebra de linha e embaixo vai aparecer tudo bem. Não vai aparecer tudo na mesma linha, por causa do escreva L ou escreval. O comando leia ele é utilizado quando, através de uma variável, o programinha vai receber uma informação, um dado digitado pelo usuário no teclado. Então, nesse caso aqui do exemplo, nós temos a abertura da seção onde a gente declara as variáveis. Aqui tem a presença da indentação, que eu expliquei, que é o recuo, que ajuda a gente a definir qual bloco de programação está dentro de qual estrutura. Aqui a gente sabe que essa variável ela está dentro da seção var. A gente tem aqui a declaração da variável,
o identificador dela, número, que é o nome dela, 2 pontos, e o tipo dela, inteiro. Então, essa variável, ela vai receber uma informação. Qual informação ela vai receber? Um número inteiro. Aqui nós temos o início da seção início, a indentação do código, e aqui temos o comando leia. O comando leia, ele vai receber uma informação digitada pelo usuário e vai ser armazenada essa informação na variável número que a gente declarou aqui em cima.